1 Samuel. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 2 Samuel. Capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Amém? Amém? Vamos ler alguns textos alguns versículos desse texto aqui. Amém? Amém. Diz assim na minha versão: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, do palácio. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias
a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão do próprio Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morto. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejado com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar o muro que feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos estar diante do Senhor agora com total reverência em relação a essa tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e tem o poder e a autoridade de nos transformar quando nós abrimos o nosso coração para ela. Porque se nós estivermos com o nosso coração fechado, endurecido, ela não vai fazer nada em nós. Mas se nós abrirmos o nosso coração, Deus, ela tem o poder de nos mudar, de nos melhorar, de nos transformar. Portanto, nesse momento, Pai, eu abro o meu coração e oro para que os meus irmãos também façam isso. Abra os vossos corações para que a sua palavra tenha efeito na vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, aqui a gente vê uma coisa terrível acontecendo aqui, né? A gente viu Davi planejando algo horroroso por causa de uma mulher, né? O texto inicia dizendo que, decorrido um ano, no versículo 1, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou o comandante de batalha, Joabe, né? E Davi, porém, ficou em Jerusalém. Davi era o que de Jerusalém? Davi era o que de Israel? Era o rei de Israel. O texto inicia dizendo que no tempo em que os reis faziam o quê? Iam para a guerra. Davi ficou em Jerusalém. Davi deveria estar onde? Na guerra. Davi não estava fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo, né? E Davi, então, naquela situação ali, onde ele está, não era o lugar onde ele deveria estar, né? Não era o lugar onde Deus queria que ele estivesse, né? Ele, então, vai num lugar mais alto do seu palácio, olha para um terraço, uma mulher nua, Betseba. E ele ficou
ficou apaixonado por aquela mulher, né? Então ele perguntou quem era. A informação que chegou até ele é que aquela mulher era Betseba, esposa de Urias. Ele então mandou chamar a mulher e teve relação sexual com aquela mulher, se deitou com ela e depois mandou ela embora da sua casa. E algum tempo depois ela mandou informação para ele dizendo que ela havia ficado grávida dele, do rei. Só que o marido dela estava vivo, em batalha, lutando pelo rei, pelo reino. Então Davi pede que chame Urias, que venha Urias da batalha, para que Urias se deite com a mulher dele e tenha a impressão depois que o filho é dele. Malandragem do rei Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. E aí Davi chama Urias e fala: rapaz, vai lá para tua casa, você tem 15 dias de férias, se deita com a sua mulher, tem uma relação sexual com ela, vai lá, fica à vontade. Só que Urias, um soldado fiel do reino e do rei, ao invés de se deitar na casa dele, se deitou na porta do palácio ali, ficou e passou a noite ali. Davi ficou sabendo disso, convidou Urias, pensando, preocupado: o que eu vou fazer para esse camarada ir para a casa dele e ter uma relação sexual, para pensar que o filho é dele. Tudo planejadinho, planejando, arquitetando, né? Pensando como poderia fazer para que o mal que ele fez fosse amenizado, fosse diminuído diante dos olhos dos homens, né? Aí Urias não indo, ele foi, chama Urias de novo, prepara um banquete com vinho, com tantas coisas, e dá bastante vinho para Urias, e o texto diz que ele então embriagou Urias. Mandou Urias de novo para a casa de Urias, para Urias se deitar com a mulher, só que Urias não foi novamente. Ficou na casa, no palácio, se deitou, ficou lá na cama lá, junto com os amigos, de porre, bêbado, mas fiel ao rei. E fiel ao rei. Davi, então, percebendo que não tinha jeito, escreveu uma carta, uma sentença de morte para Urias, entregou na mão de Urias e mandou Urias entregar ao comandante, que é Joabe. Fala: Urias, isso aqui é lacrado, está selado com meu selo, ninguém pode abrir. Entrega Urias para a mão de Joabe. Na lista está Urias levando a sentença de morte dele para Joabe. Quando Joabe abre a carta, está escrito: coloca Urias, esse otário aí, na frente da batalha para morrer. Aí Joabe, né, obedece à ordem da autoridade, né? Aquela história da autoridade tem que ser obedecida cegamente, mesmo que o que ele esteja mandando fazer é contra o Evangelho. É contra o Evangelho. Eu digo para você, meu irmão, se o que a autoridade está mandando você fazer é contra o Evangelho, não se submeta a ela, porque antes cumpre obedecer a Deus do que a homem. Certo? Se algum dia você ouvir desse púlpito aqui alguma coisa que contraria o espírito do Evangelho, não faça. Contudo, se você ouvir alguma coisa que é do espírito do Evangelho, não deixe de fazer, porque aí você está deixando de obedecer a Deus. Urias então entrega a carta para Joabe. Joabe pega um lugarzinho daquele naipe para Urias, né, que só tem gigantão na frente para bater com ele, e na primeira campanha que ele tem contra aquela rapaziada toda, ele é morto. A informação chega a Davi. Davi fala para ele: fica tranquilo, Joabe, fica tranquilo, que é isso mesmo que tinha que acontecer. E aí, eu quero falar uma coisa só nesse texto. Só uma. Quero falar mais do que isso. O que tem tomado conta do nosso coração, da nossa mente, que pensamentos nos alimentam? Porque é na mente que nascem as ideias que dirigem as nossas ações. Primeiro você pensa, depois você age. Davi estava fazendo
estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. E antes do ato, tudo se concretiza na mente. É na mente que tudo é concebido: desejo, benevolência, vingança, ação, reação, inclusive o pecado. Tudo acontece aqui, ó, na nossa cabecinha, na nossa mente. Por isso, a abordagem que eu faço desse texto para a minha vida hoje e para a sua vida é exatamente essa: que tipo de pensamento você tem alimentado dentro da sua mente. E dentro dessa minha argumentação, ou dessa nossa pergunta, eu tenho uma afirmação a dizer, que é o perigo de uma mente desocupada. Davi, ele tinha uma ocupação a fazer. Ele deveria estar onde? Na guerra. Ele preferiu estar com a sua mente o quê? Desocupada, sem compromisso, à vontade, curtindo relax. Isso aí. Folgou da responsabilidade de Deus. E a Bíblia fala que Davi, como um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia coloca Davi como um homem segundo o coração de Deus. E a gente observa nessa atitude de Davi, esse é um ato que foi alimentado e surgiu a partir de uma mente desocupada. Uma mente que não estava ocupada com aquilo que deveria estar ocupada. E a mente vazia, meu irmão, como já diz um antigo ditado popular, é o quê? Oficina do diabo. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: com que você ocupa a sua mente? Quais são as ocupações da sua mente todos os dias? Ou você não ocupa com nada? Nem com o Evangelho, com a Escritura, com oração. Não existe um homem forte, valente, a ponto de se manter de pé com a mente vazia, meu irmão. Nós perdemos a batalha para o diabo, para o inimigo, para a carne, quando a gente mantém a nossa mente vazia. O pecado, então, é concebido aonde? Na mente. Antes da ação, Davi planeja tudo, pensa, repensa, toma a esposa do cara, adultera com ela, engravida ela, depois planeja como vai fazer o cara se deitar com ela para amenizar a situação dele. Depois ele agora pensa mais, o plano dele se multiplica horrorosamente e ele diz: agora eu tenho que dar um jeito de matar esse cara, porque é uma maldição chegando em cima da outra, e sabe, é um abismo chamando o outro abismo, e quando sua mente está realmente vazia, isso vai, as catadupas, vai te sufocando, e você, quando você vê, você já está submergido nas trevas, porque você não percebeu que a sua mente estava desocupada demais com relação às coisas de Deus, e ocupada demais com outras coisas. Nós temos que ter senso crítico e filtrar o que está indo para a nossa mente. Filtro. O que tem entrado na sua mente? O que entrou na sua mente hoje? A televisão hoje só tinha porcaria, principalmente nesses canais abertos. Só tem besteira. Só tem coisa do inferno. Tem um tal de, sei lá, de Regina Casé, a mulher é uma macumbeira, cara. Esquenta. Esquenta no inferno. Quem é o cabeção daquele negócio lá é um tal de... aquele cara lá que anda com São Jorge no pescoço pendurado, aquele cruz. Aquilo é um filho das trevas.
sabe? E está dentro da casa de crente aqui, ó. Em vez de pegar a Bíblia e ler o Evangelho, Faustão é um burro de comunicação. Não tem nada de bom naquela besta. E tem gente perdendo tempo com aquilo. Não filtrando o que entra aqui dentro mesmo. Filtrar o que entra aqui dentro. Filtrar. O que está indo para a nossa mente. Nós temos que ter discernimento para entender a santidade de Deus e a maledicência do pecado. O que é de Deus e o que é do pecado. Quando a gente tiver esse discernimento, e isso só adquire com o conhecimento da Escritura, você saber equilibrar o que é de Deus e o que é do pecado, né? Aí você começa a filtrar. Não, isso aqui não serve para mim, nem para o meu filho, nem para minha família, nem dentro da minha casa. Dentro da minha casa isso aqui não vai entrar. Porque isso aqui, pelo que eu entendo do Evangelho, não pertence ao Evangelho. E se não pertence ao Evangelho, não tem nada a ver comigo. A não ser que eu queira preencher a minha mente com essas porcarias e queira tomar atitudes voltadas para o mal. Maquinar pecados, premeditar o mal e dar passos largos rumo às trevas. Se não for essa a minha intenção, eu tenho que aprender a filtrar o que é bom e o que não é bom. Eu tenho que ter discernimento e saber, isso aqui é de Deus, faz parte do Evangelho, e isso aqui vai ser bom para mim, vai ser bom para o meu filho, vai ser bom para minha casa, vai ser bom para minha família. Então isso aqui eu quero, isso aqui não. Isso aqui eu jogo na lata do lixo e repreendo em nome de Jesus. Pensamentos viciosos. Davi tem aqueles pensamentos viciosos. São os pensamentos que influenciam as nossas atitudes, que vai fazer a gente fazer. Vai fazer a gente dar passo. E pode ter certeza, para Deus, você não é aquilo que você faz. Isso você é para mim. Se você pega uma caixa aqui e você leva ali, para mim você está fazendo alguma coisa. E para mim você é aquilo ali. Alguém que pegou uma caixa e levou, que fez um favor, que fez um serviço. Mas para Deus, meu irmão, você não é aquilo que você faz. Para Deus você é aquilo que você pensa. Para Deus você é aquilo que você sente. Então, de acordo com o que você deixa entrar na sua cabecinha, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, é naquilo ali que você vai se transformando todos os dias. Todos os dias. Porque é isso que está formando em você. Você está permitindo que a sua alma se encha só disso. E é isso que você está sendo para Deus. Você pode ter certeza, a maior batalha que você tem e que eu tenho acontece na mente. É na mente que acontece a batalha. É no coração que você briga todos os dias. Se Davi filtrasse a sua mente, se Davi filtrasse o seu coração e permitisse que entrasse nele, primeiro que ele estava fazendo a coisa errada no lugar errado. Às vezes a gente se mete em encrenca porque a gente está onde não deveria estar, fazendo o que não deveríamos fazer, e nós vamos colher o fruto dessa nossa desobediência. Não porque Deus é ruim, porque Deus é amor, mas porque fomos nós que escolhemos estar ali. E pior, além de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, com pessoas erradas, a gente ainda permite que essas coisas entrem na nossa vida, e vai entrando na nossa vida, no nosso coração, e o que prevalece na nossa mente
é exatamente o que mina o nosso ser, o que nos destrói ou o que nos edifica. Se a gente enche a nossa vida com o Evangelho, com a Escritura, eu vou perguntar, mas você não precisa responder. Quantos textos bíblicos você leu hoje? Mas quantas porcarias você viu hoje? Você acha que você está se fortalecendo? Você não vai conseguir se você não estiver se alimentando com o Evangelho. Não adianta. É perda de tempo, hein? De verdade. Temos que renovar os nossos pensamentos todos os dias. Ah, pastor, já ouvi o domingo, né? Domingo. Nós temos que renovar o nosso entendimento diariamente, meu irmão. Todos os dias a gente tem que alimentar a nossa alma com o Evangelho. Porque a nossa alma tem a capacidade de nos levar. Se a gente der mole para a alma vai nos levando. Vai nos levando, e quando a gente perceber, a alma levou a gente e a gente não consegue voltar mais. Nós temos que pensar com a mente de Cristo. Olha o que diz, primeiramente, antes, voltando aqui na questão da renovação do nosso entendimento, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que renovar nossa mente todos os dias. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Renovar todos os dias. A imaginação, é verdade. A nossa mente é o ventre onde nascem o bem e o mal. Sem contar que a gente já tem a tendência para o mal, né? A gente já é fruto do pecado. E se a gente já é fruto do pecado, e naturalmente a gente já escolhe o mal, meu irmão, imagina se você não tem filtro na sua mente. O inimigo nos pega todos os dias. Todos os dias ele nos laça. Ele nos envolve. Porque a gente não tem discernimento de filtrar aquilo que é de Deus e aquilo que é do pecado, do diabo. Ninguém peca antes de ter imaginado atos pecaminosos. Davi fez aquilo que ele havia pensado. Ele fez o que ele pensou antes. Não adianta você dizer que foi impulso, não. Ah, foi coisa do meu impulso, nada. Até o seu impulso pode ser controlado quando você tem domínio próprio. E domínio próprio é fruto de Deus, é fruto do Espírito. Então, se você filtra, se você coloca dentro de você Evangelho todos os dias, Evangelho todos os dias, Evangelho todos os dias, quando vier o impulso, você tem para controlar até o impulso, esse impulso que você diz que é características da sua personalidade, né? Isso é porque o meu temperamento é assim.
o Evangelho todo dia que você vai ver se você não consegue. O problema é que o que nos enche, a gente está cheio de lixo por dentro. A gente come mal espiritualmente todos os dias. Qual alimento espiritual que você comeu hoje? E hoje é dia do Senhor, hein? Domingo. Se domingo é dia do Senhor e você não leu um versículo, imagina nos dias que são do diabo. Meu irmão. Se no dia do Senhor, que é domingo, a gente não lê um versículo, no dia do diabo a gente cai na gandaia mesmo. É triste. E está nos destruindo. Está nos levando para o abismo. De verdade. Nós temos que ter a mente de Cristo. Depois de Romanos, você passa aí, tem 1 de Coríntios. Depois de Romanos, algumas Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 2. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem? Ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Com que nós devemos ocupar a nossa mente? Davi ocupou a mente dele com coisas que não eram relacionadas a Deus. E por causa disso ele pecou. Porque a mente dele estava desocupada. Estava vazia de Deus. E com que a gente tem que preencher a nossa mente? Abre Colossenses, vai um pouquinho para frente, você vai ter 2 de Coríntios. Para frente, 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. São pequenas folhas, tá? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 2. O que diz aí, meu irmão, minha irmã? Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Dá para entender? É fácil, eu tenho que trazer muita interpretação nesse texto aí. Você tem pensado nas coisas que são de cima? Coisas que são de cima são coisas relacionadas a quem? E coisas que são da terra são coisas relacionadas a quem? Ao homem e ao inimigo. Você tem que pensar, primeiramente, nas coisas que são de cima. Ocupar a sua mente, concentre-se naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Abra em Mateus capítulo 6. Volta lá no começo do Evangelho. Mateus. Não, passou. É Mateus, tá? Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6. Versículo 33. Está escrito aí que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Capítulo 6, versículo 33. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas nos serão Verdade. isso.
Só que a gente está buscando primeiramente as coisas. E porque a gente está buscando as coisas, a gente está deixando de buscar em primeiro lugar Deus. E a gente está buscando as coisas e às vezes buscamos as coisas de forma errada. E aí a gente deixa de buscar Deus. Porque a gente está preocupado demais com as coisas daqui. O que levou Davi à queda foi ele não estar buscando Deus no momento que ele deveria estar buscando. Não fazendo a coisa que ele deveria estar fazendo. Está com a mente desocupada. Com vaga. Com brecha. Com espaço. O diabo vir fazer a festa. Não ora. Não lê a Bíblia. Não vigia. Né? Não vigia já é consequência dos dois primeiros. Né? De ler a Bíblia e não orar. Aí não vigia. Aí não vigia. Se não vigia, o que acontece quando você não vigia um tesouro? O ladrão vem e vigiar é tomar conta. A Bíblia diz que nós devemos orar e aí você não ora, e você não tem tempo para Deus, né? Só tem tempo para você, né? Nem no dia do Senhor, né? Aí você não ora, a gente não ora, aí se não ora a gente também não vigia, e aí a gente tem um tesouro, e perde o tesouro. Vem o ladrão que veio para quê? Roubar, matar e destruir. E rouba fácil, não precisa nem criar estratégia. O diabo não precisa nem criar estratégia. Tá assim, fácil. O cara não está nem vigiando, está de olho fechado, assim, virou as costas para o bem maior, que é a própria vida, né? Que é a família, que é a salvação. Aí o diabo, isso aí não precisa nem ter muito trabalho. Aí ele faz realmente o que tem que fazer. Nós devemos ocupar a mente com a palavra de Deus. Salmo, o que diz, por favor? Salmo número 1. Uma pregação simples. Simples. Salmo de número 1, olha só o que diz versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho do ímpio. Do ímpio. Com quem você tem tomado conselho? Quem aconselha você? Regina Casé, domingo? Faustão? Seu amigo que está desviado do Evangelho, que não tem nada de Jesus na vida dele, que já te aconselhou outras vezes, por causa do conselho dele, você se deu mal? Bem-aventurado, feliz, um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem tem aconselhado você? De quem você tem tomado conselhos? De quem você tem ouvido a voz? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do... E na sua lei, de dia e de noite. Ele ocupa a mente com a palavra de Deus. Ele não tem a mente desocupada. Ele preenche o seu vazio interior com conteúdo de evangelho. Sabe?
pelo menos uma vez no dia, ele enche-se com o Evangelho e vai estar pronto quando a tentação estiver diante dos olhos dele. Agora, quando isso não acontece, meu irmão, nós somos presas fáceis para os inimigos, ou para o inimigo, ou para os influenciadores que estão diante de nós, tentando nos destruir todo tempo, e estão conseguindo. Estão conseguindo por quê? Porque eu tenho estado desocupado demais para as coisas do Evangelho, e eu tenho me ocupado demais com coisas que não prestam. Aí eu sou alvo fácil para o adversário. Nós temos que gastar o nosso tempo com o Evangelho, com a palavra de Deus, meditar nela dia e noite. Só para terminar, eu queria que a gente lesse Hebreus, capítulo 4. Hebreus, está lá no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 e 2 Coríntios, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Achou? Capítulo 4, vocês estão ficando bons de Bíblia, hein? Hebreus, capítulo 4. Achou? Parabéns. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e ela é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Ajuda você a filtrar o que é bom e o que é ruim. A palavra de Deus faz isso. E propósitos do coração. Quando você tem um propósito que é de Deus, vai estar em conformidade com o Evangelho, com a palavra de Deus. E quando você tem um propósito que não é de Deus, você vai ter discernimento por causa da palavra que é viva e eficaz e consegue trazer em você esse discernimento. Você vai discernir: isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Porque, não sei se você sabe, mas quando você era do mundo, entre aspas, você podia algumas coisas. Quando você sai do mundo e vem para a igreja, entre aspas, você deixa de fazer algumas coisas. Efésios diz: quem roubava não rouba mais. Quem xingava e brigava com a mãe, com a mulher, com o esposo, com a esposa, não briga mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem estava entregue à promiscuidade não faz mais isso. A vida com Jesus é uma vida de renúncias. Vale a salvação, mas não é uma vida de... é uma vida de exemplo. Qual o testemunho que a gente tem dado por aí? Quais são os testemunhos que nós damos? Quando uma pessoa olha para você, ela tem o desejo de ser um crente igual a você? Ou não? Que você não condiz com aquilo que ela pensa que é um crente.
Porque até um incrédulo sabe que um crente é diferente. É diferente. Um crente tem que dar um testemunho. Ah, pastor, mas não é que testemunho é esse? Não é testemunho de estar na igreja domingo, não. Não. Um testemunho segundo o Evangelho. A Bíblia diz que Jesus, ele andava por aí fazendo o quê? O bem. O bem. Aí você, nessa palavrinha bem aí, você abrange, olha, muita coisa. O que você faz tem relação com o bem? Ou o que você faz prejudica alguém? Porque se o que você faz prejudica alguém, não é de Jesus. Não é. É do mal. Mesmo que seja bem para você. Mas é egoísta e é maldito. Para. Não tem nada a ver com o Evangelho. Se a gente tiver a nossa mente ocupada com o Evangelho, fazendo as coisas que o Evangelho quer que a gente faça, envolvido com as coisas de Deus, todos os dias, eu garanto a você, o diabo vai ter que fazer muita coisa e vai ter muito trabalho para poder te dar uma pernada. E não vai conseguir. Agora, se você não tem compromisso nenhum com o Evangelho, a não ser de domingo à noite, fala pra você nem ter trabalho. Sua casa vai virar um inferno, sua família vai ficar desorganizada, sua vida. Se comprometa com o Evangelho. Tenha tempo para Jesus todos os dias. Ontem eu fui visitar um centro de recuperação lá em Amparo, com um amigo meu. Cheguei lá, tinha um irmão, Simão, jus ao nome. Esse tamanho, deve pesar quase 200 Simão. O que ele tem de grande, ele tem de coração. Centro de recuperação para viciados em drogas. Ele falou assim, pastor, de vez em quando chega um camarada aqui, ó, um mundo todo sujo, bêbado, drogado, desnorteado, desorientado da vida. Eu pego esse cidadão, sabe o que eu faço com ele? Eu dou banho nele. Eu lavo ele todinho. Eu faço. Pega uma bucha, esfrega o sabão nele, todo o corpo todo dele. Sabe o que é isso? Amor às vidas. Dedicação. Se envolver com aquilo que o Evangelho quer que você se envolva. Sabe quanto que o diabo vai conseguir alguma coisa com um cara desse? Nunca. Está envolvido o tempo todo com a obra de Deus. Nunca. Tinha mais ou menos 80 homens lá. Tinha um em estado de câncer em estado terminal. A gente estava lá sentando, ficamos uns 40 minutos, quase uma hora conversando com o senhor João. O pessoal chama ele de João de Deus. Câncer de próstata, mas o câncer já tomou conta dos ossos. Toda hora, meu irmão. Questão assim de 2, 3 minutos, chegava um cara na porta, que era viciado em droga na rua e estava lá agora. Seu João, está precisando de alguma coisa aí? Quer se levantar? Quer tomar um ar lá fora? Está precisando de alguma coisa aí? Sabe quando um homem desse, quando o diabo vai conseguir dar uma pernada dele? Nunca. Porque esse cara está guardado.
Ele sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele sabe discernir, por causa do contato dele com o Evangelho, o que agrada a Deus e o que não agrada. De modo que não existe brecha na vida. Nós precisamos ter tempo para o Evangelho. Nós precisamos ocupar a nossa mente com o Evangelho, para que a gente não perca como está perdendo por aí. Não sei se você está fazendo isso. Não sei o que você está fazendo durante o dia, durante a semana, os seus dias, né? O que você tem feito, como você tem procedido. Mas o que Deus quer que a gente faça é que a gente tenha contato com o Evangelho. Caia a ficha. Pô, já li a minha Bíblia hoje. Já li o Evangelho hoje. Já orei pelo menos 2 minutos. Fecha a porta da sua mente para as mensagens de Satanás. Fecha, porque senão ele vai te levar. Abra a mente do Evangelho e viverás para sempre. Sua casa vai ser uma bênção. Seu relacionamento com seus irmãos vai ser uma bênção. Não permita que o diabo sopre nos seus ouvidos mensagens dele. Filtre. Quando você perceber que o que você está planejando é plano de Satanás e não de Deus, deixe esse caminho e viva a misericórdia, o amor, a compaixão, a graça, o Evangelho. Se os passos que você está dando são passos que é o diabo que está te guiando, abandone. E Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus não vai deixar você passar necessidade por você ser um fiel, por você seguir o Evangelho. Agora, se você continuar nos passos do caminho do inimigo, aí a coisa vai ficar ruim. Ser discípulo de Jesus não é viver num parque de diversões. É sério. Não é brincadeira. Então vamos viver o Evangelho, amados. Vamos abandonar os caminhos das trevas. Ah, pastor, mas aqui dentro só tem crente. Já levantei minha mão. E daí? Aquele que não ama não conhece a Deus.